Amém? Deus tem uma palavra para você. Uma palavra, o tema dela é viva para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 31. 1 Coríntios 10, 31. Que diz assim: assim quer você coma, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. É interessante quando nós vamos estudar todo esse contexto, Paulo falando sobre tudo que nós for fazer é para a glória de Deus. Paulo está falando aqui com o povo de Corinto e alertando sobre o posicionamento. O posicionamento, a preocupação sobre a imagem da igreja de Cristo, sobre o testemunho da igreja de Cristo na vida de outras pessoas. E nós podemos pensar que glorificar o nome do Senhor quando nós estamos aqui num culto como esse, sabe, no momento da adoração ou no momento da palavra, quantas vezes nós abrimos a nossa boca e damos um glória a Deus. Isso é muito gostoso, é muito, sabe, válido e poderoso. Por quê? Porque você foi tocado por alguma palavra, você foi tocado pelo Espírito Santo de alguma forma no momento do louvor. Algo está fazendo sentido aqui dentro. O Espírito Santo de Deus está falando com você. Então você abre a boca e fala: glória a Deus, aleluia, nós te exaltamos, Senhor. Isso é muito poderoso. Glorificar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor fala disso, fala de exaltá-lo, fala de reconhecimento, fala de prestígio, amém, querido? Fala de entrega. Glorificar o nome do Senhor é isso. Por isso que nós não cansamos e nunca vamos nos cansar de dar glória a Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, amados? Você posso ouvir um glória a Deus? Porque isso é um reconhecimento, isso é uma exaltação. Mas o texto Paulo está dizendo assim, ó: tudo que vocês forem fazer, tudo, seja comer, beber, e ele resume dizendo: qualquer coisa, tudo que vocês forem fazer, vocês têm que glorificar o nome do Senhor. Então, resumindo aqui essa palavra, ele está dizendo assim: a nossa vida está ligada à vida de Deus. A nossa vida, no contexto geral, está ligado na vida de Deus. Então vai além do que dar um glória a Deus no momento de culto. Vai muito mais além do que isso, porque a nossa vida, estando ligada à vida de Deus, fala de a gente vivermos os nossos comportamentos, as nossas atitudes, as nossas ações. Ela tem que ser para glorificar o nome, exaltar o nome do Senhor. Amém, querida? Exaltar o nome do Senhor, celebrar. Glorificação, o resumo da glorificação, isso eleva ao nível de adoração. Isso fala o quanto você está comprometido em adorar a Deus. Quantos estão entendendo aqui nessa noite? Está fazendo sentido para você essa palavra? Deixa eu dizer para você, querido, que glorificar o nome do Senhor é adorar a Deus. E nós vamos aprender juntos nessa noite como então nós vivermos uma vida que glorifica o nome do Senhor.
Se a nossa vida tem que ser uma vida de glorificação ao nome do Senhor, todo momento, todo segundo, então nós temos que atentar para isso e aprender como nós temos que acordar de manhã. Como que nós temos que andar todos os dias? Como que tem que ser a nossa vida? Então, como viver para a glória de Deus? E a primeira maneira que eu coloquei aqui é que, se é tudo, a primeira postura, o primeiro cuidado que nós temos que ter é com as nossas palavras. É o que sai da nossa boca. É o que sai da nossa boca. Porque toda vez que eu abro a boca, eu estou declarando algo. Amém, queridos? Toda vez que eu abro a minha boca, eu estou declarando algo. A palavra ela afirma isso, e nós já fomos ministrados por várias vezes, e eu creio que você carrega isso no seu coração. Aquilo que sai da sua boca tem poder para abençoar e tem poder para amaldiçoar. Então nós temos que estar atento com as nossas palavras. Se a nossa vida é para glorificar a Deus, o que sai da nossa boca tem que ser adoração. Tem que adorá-lo. Quantas vezes nós acordamos e no nosso dia a dia nós declaramos uma paz, uma palavra sai da nossa boca declarando paz, mas 10 outras saem falando palavrões. 10 outras saem falando mal da outra pessoa. 10 outras saem amaldiçoando a vida do outro. É exatamente isso que nós temos que pensar. Nós não glorificamos a Deus quando nós falamos palavras que não edificam. Quando nós declaramos palavras de maldição, nós não estamos glorificando a Deus, nós não estamos adorando a Deus. E não foi para isso que nós fomos chamados. Deixa eu dizer algo para você, amados. A partir do momento que você entregou a vida a Jesus, nós temos um compromisso de glorificar o nome de Jesus. Não tem outro termo, não tem outra escolha. A nossa vida agora, ela é ligada à vida de Deus. E qual que é a nossa expressão de cristão? Qual é a nossa expressão como igreja, ligados a Deus? É glorificar o nome dEle, é adorar o nome do Senhor. Amém, queridos? É adorar o nome do Senhor. Isso é muito sério. Nós temos que despertar. O Senhor nos chama para uma igreja que esteja viva nessa geração, que seja um despertar nessa geração, que venha ser uma voz nessa geração, uma igreja que venha glorificar e adorar o nome do Senhor a todo tempo, bendizendo o nome do Senhor. Se da nossa boca ela tem poder para gerar bênção, quantas bênçãos nós temos gerado sobre a nossa cidade? Quantas bênçãos nós temos gerado sobre o governante dessa cidade? Quantas bênçãos nós temos saído da nossa boca, declaração de bênção saindo para o nosso país. Ou talvez lá no seu trabalho, aonde sai o sustento, aonde Deus abriu a porta para você, o que tem saído da sua boca? Sabe, toda a condição que Deus Ele libera sobre a palavra, sobre a nossa vida, nos dá a condição de viver uma vida de bênção, amém, queridos? Uma vida de vitorioso. Mas nós precisamos entender que quem põe limites, ou quem destrói, quem acaba com tudo, somos nós mesmos, com os nossos comportamentos, com as nossas atitudes. E a palavra, sabe, parece que nós estamos brincando
Há uma geração, sabe, vivendo igreja, parece que está vivendo uma igreja de brincadeira. Parece que a palavra de Deus é como se fosse uma história de gibi. É como se fosse, não sei, o efeito, parece que o efeito é o mesmo. A palavra de Deus, ela tem poder. Ela tem poder, ela tem fundamento. Amém, querido? Ela é real. Ela é real. A palavra de Deus, ela tem poder para mudar a situação da nossa vida. Ela tem poder para mudar a nossa vida, sabe? Para nos curar, para nos libertar num piscar de olhos. A palavra de Deus, ela é imediata. A palavra de Deus, ela é positiva. O efeito dela sobre a nossa vida está sobre nós confiarmos, está sobre nós tomarmos posse e começar a declarar a palavra de Deus para que ela se torne realidade na nossa vida. Nosso pensamento precisa mudar. O nosso pensamento a respeito de Deus precisa mudar. A respeito da tua palavra precisa mudar. Eu acho que a gente, como igreja, nos dias de hoje, precisamos nos despertar e viver o mais profundo da tua palavra. O Senhor deixa exemplo. O quanto a palavra de Deus ela é poderosa. Quando nós olhamos para o povo de Israel, em meio à teimosia, em meio à idolatria, mas nós vemos um comportamento neles de compromisso, e até os dias de hoje. Quando você olha para os judeus em Israel, mesmo que ainda não tenha a oportunidade de ter ido lá ainda, mas a gente vê, sabe, os relatos, a gente assiste como eles são compromissados, como eles levam a sério, como eles levam a sério o templo, como eles levam a sério as coisas consagradas ao Senhor, como eles levam a sério os dias consagrados ao Senhor, como eles levam a sério, eles não passam despercebido. Não existe o dia consagrado onde chega um deles e fala: puxa, esqueci. Nossa, não, é considerado aquilo, sabe, algo muito importante. Por que isso? Porque, amados, aquilo tem um efeito muito grande na vida deles. Eles crêem na palavra do Senhor. Para nós vivermos a totalidade daquilo que Cristo Ele alcançou na cruz, nós precisamos também ter esse compromisso, sabe, de viver aquilo que a palavra está dizendo para nós viver. Nós temos que olhar e falar assim: não, olha, a palavra está dizendo isso e eu vivo isso, eu não fujo disso. A palavra está dizendo que a minha vida, eu fui chamado para glorificar a Deus. Glorificar a Deus está falando de compromisso com o Senhor da sua vida. Glorificar a Deus fala de responsabilidade, fala de você confiar em Deus, seja qual for a situação. Isso é glorificar a Deus, isso é exaltar a Deus. Por isso que Paulo está falando assim, vocês precisam entender que qualquer coisa que vocês forem fazer, qualquer passo que vocês forem dar, vocês precisam glorificar o nome do Senhor. E o maior escândalo que nós vemos hoje é realmente aquilo que sai da boca de muitos cristãos, que distorce até a palavra de Deus, vai contra
a palavra de Deus. O que sai da sua boca, sabe, você precisa entender que aquilo vai dar direção para a sua vida. Não tente terceirizar depois a culpa, não tente colocar a culpa em alguém. Aquilo que você está lançando vai dar direção na sua vida. E não sou eu que estou dizendo, a palavra diz que a nossa língua, o que sai da nossa boca, ela tem um poder como um leme, que dá direção para um navio. Ele é pequeno, mas é ele quem guia aquele navio. Então toma cuidado, ele fala, com o que sai da sua boca, porque isso vai dar direção. Não tente terceirizar, dizendo assim, o pastor é culpado. Porque minha mulher é culpada. Não, porque o meu marido é culpado. Não tente terceirizar depois. Porque Deus não olha para mim. Culpado é Deus. Não, deixa eu dizer algo para você, amados. Tome cuidado. Deus te chamou para ser um adorador. Que da sua boca possa sair palavras que glorifique e exalte o nome do Senhor. Que da sua boca possa fluir as doces palavras do Espírito Santo de Deus. Palavras de sabedoria. Amém? Palavras de sabedoria. Sabe qual é o nosso problema hoje? É nós estarmos inseridos nessa geração onde tudo a gente compra. Tudo a gente compra. Tudo a gente compra. Então, a bênção puxa vida, para essa bênção chegar na minha vida, eu preciso correr, eu preciso comprar. Esse é o foco. Essa é a missão, esse é o propósito. Eu preciso correr e comprar. Mas se esquece que Deus tem que estar nesse negócio. Se esquece que para aquilo ser bênção na sua vida precisa existir Deus. Precisa existir Deus. Então começa a fugir da nossa realidade a palavra de Deus, quando a palavra diz assim, que aquilo que você fala, aquilo que você declara, se torna bênção na sua vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, esse prédio aqui, Senhor, vai ser da Crescendo em Amor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, esse prédio aqui vai ser da Crescendo em Amor, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, nós vamos comprar essa propriedade, Senhor, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus. Talvez foge da nossa realidade por causa das condições, mas eu creio na palavra de Deus. Se eu não crer na palavra de Deus, isso não torna realidade. Nós falamos no domingo sobre fé. Oração sem fé não tem resultado. Oração sem fé não tem resultado. Não tem. Qual o nível de fé? Qual o seu nível de fé quando você vai orar? Qual é o seu nível de fé? Isso fala muito dos resultados, sabe, de Deus na sua vida. Isso é glorificar o nome do Senhor, isso é adorar o nome do Senhor. Então as nossas palavras, ela tem poder. O Senhor está despertando nós nessa noite, dizendo assim: ei, glorifique, exalte o meu nome, lançando palavras de bênção no nome de Jesus. Saiam daqui sendo um lançador de bênção. Amém, queridos? Sendo um lançador de bênção. Cuidado com aquilo que você está vendo, aquilo que você está escutando, está te paralisando. Você está acreditando mais nas circunstâncias impossíveis do que no Deus do impossível. Cuidado. Cuidado. A segunda maneira para nós viver uma vida que glorifica a Deus é com o nosso comportamento. Amém, queridos?
é com o nosso comportamento. Qual o compromisso que nós temos com a palavra de Deus? Já parou para pensar? Qual é o compromisso que eu tenho com a palavra de Deus? Porque isso reflete nas minhas atitudes. É exatamente isso que nós estamos falando. Reflete na minha atitude. Qual é o meu compromisso com a palavra de Deus? Isso fala de comportamento, amados. A palavra ela não é lançada sobre a nossa vida somente para gerar um conforto, um alívio. Ela é uma estrutura. Ela é uma estrutura de um projeto perfeito de Deus. A palavra, ela traz vida dentro de nós. A palavra é aquela que entra e gera transformação de dentro para fora. A palavra é aquela que vai moldando a nossa vida, a nossa mente, e vai deixando eu e você mais sensível ao Espírito Santo de Deus. A palavra é aquela que vai, queridos, nos confrontando e quebrando todas as mentiras que ao decorrer do tempo nós fomos ouvindo, de geração em geração. As mentiras do diabo. A palavra, ela vem com a sua verdade e destrói toda mentira. Então a palavra de Deus é que gera em nós o comportamento. Qual o compromisso que eu tenho tido com a palavra de Deus? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu tenho refletido Jesus na vida de outras pessoas. As pessoas têm olhado para o meu comportamento e eu tenho conseguido transmitir a palavra de Deus através dos meus comportamentos. Porque deixa eu dizer algo para você, amados. Falar que conhece a palavra de Gênesis, Apocalipse é uma coisa. Agora, ter compromisso com ela é outra. Ter compromisso com a palavra de Deus fala de prática, fala de comportamento. Eu posso subir aqui e falar: olha, você tem que amar o próximo, a palavra está dizendo isso, a palavra está dizendo aquilo, você tem que fazer isso, aquilo. Eu posso textualizar aqui um texto da palavra de Deus e trazer, mas qual é o compromisso que eu tenho com a palavra de Deus? Será que eu tenho sido testemunha dessa palavra que eu tenho falado? Será que eu tenho sido testemunho dessa palavra que eu tenho falado? Glorificar a Deus com os nossos comportamentos fala do nível de compromisso que você está tendo com a palavra de Deus. Por isso que é interessante nós irmos num culto como esse, porque quando nós somos confrontados, nós somos alinhados. E alinhados, nós começamos agora a viver a palavra de Deus, sendo imagem e semelhança de Deus. Por isso, quanto mais nós temos fome e sede da palavra de Deus, mais transformação há dentro de nós. Nós somos cheios de questionamentos. Há um turbilhão de questionamento aqui no nosso cérebro, sabe? De ideias, sabe? Do achismo. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Isso, tal e tal. Ixi, sabe? Começa a construir dentro de nós algo que não provém da palavra de Deus. Isso nos atrapalha. Isso nos atrapalha. Por quê? Porque acabamos fazendo aquilo que não é para ser feito. Sabe, o mundo espiritual ele é muito real. O mundo espiritual ele é muito real. Então, quando a gente não temos conhecimento da palavra, as nossas atitudes acabam dando legalidades a espíritos.
e as coisas começam a ficar ruins para nós. Começamos a sofrer uma opressão na alma, sabe? Uma opressão, e é complicado. A palavra de Deus, ela nos sustenta. Quando qualquer frase que possa se levantar na sua mente, que seja antibíblica, você tem um filtro que é a palavra de Deus, para dizer: não, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. O que nós escutamos mais nessa geração, nos dias de hoje, são palavras individualistas, quando citam, são citadas falando mal do outro, citadas falando: cada um cuida do seu, não sei o quê, sabe? Hoje é o que nós mais escuta. Mas nós cristãos, nós somos aqueles que vivemos a palavra e cremos na palavra de Deus. A palavra de Deus, né? Jesus, ele levanta, resumindo os mandamentos. Quando é questionado, ele fala: vocês precisam entender que todos os mandamentos foram resumidos. Ame a Deus acima de todas as coisas. E o segundo é: ame o seu próximo como a ti mesmo. Sabe qual é a representação da igreja? A representação da igreja não é um culto apenas lotado. A representação da igreja está na comunhão. A igreja representa o corpo de Cristo, aonde todas as juntas, bem juntas, unidas. Meu irmão, o céu se abre e a glória desce. A igreja, a representação da igreja está na comunhão. Por isso, quando nós se reunimos para sentar à mesa, para tomar a ceia, a representação da ceia é dizer que Cristo está vivo entre nós, por causa que nós estamos aqui em comunhão uns com os outros. Em comunhão uns com os outros. A palavra de Deus, ela é o reflexo de Jesus em nosso comportamento. Ela tem que testemunhar Jesus. Amém? Testemunhar Jesus. O nosso comportamento glorifica a Deus. O nosso comportamento glorifica a Deus. Quem é você fora da igreja? A terceira maneira de viver para a glória de Deus é indo à igreja. Amém? É indo à igreja. Eu citei esses 3 pontos, porque se você olhar aqui, essa é a rotina nossa cristã. Essa é a rotina nossa cristã. E uma das maneiras de nós glorificarmos a Deus é indo à igreja. Como eu acabei de falar, a igreja ela se resume no nós e não no indivíduo. A igreja se resume no corpo de Cristo. Então, o quanto isso está claro para você? Qual o valor que você tem dado para a igreja de Cristo? Porque entenda que a igreja de Cristo é o corpo dele. Nós somos o corpo de Cristo. Então, quando você ofende o nosso irmão, você está ofendendo o corpo de Cristo. Quando você não se preocupa com o seu irmão, você não está se preocupando com o corpo de Cristo. Quando você não valoriza a igreja, você não valoriza o corpo de Cristo. Qual é a nossa consciência? Qual é a nossa maturidade? Qual o nosso nível de maturidade, de entendimento para o que é igreja?
igreja é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. E sem o corpo de Cristo, nós não glorificamos a Deus. Se você não valoriza o corpo de Cristo, você não está glorificando a Deus. E o mais interessante é que muitas das vezes nós viemos para a igreja, entramos num salão como esse, entramos no culto, de qualquer jeito, sem reverência, sem saber o verdadeiro sentido do culto. Nós entramos, vou para a igreja. Por que você está indo para a igreja? Qual o motivo? E aí, chega aqui, sem saber o verdadeiro sentido do culto. Por isso que muitas das vezes ir para a igreja se torna um peso. Hoje eu não vou não, estou cansado. Eu quero desengrejar um pouco. Estou cansado de igreja. Por quê? Porque não tem o compreendimento do verdadeiro sentido da igreja. Não está vivendo a igreja, não está glorificando o nome do Senhor. E tudo isso que eu estou falando, amados, eleva a nossa vida espiritual. Todas essas maneiras que eu estou falando aqui, da gente glorificar o nome do Senhor, isso eleva a nossa vida espiritual. Nós nos tornamos filhos maduros, resistentes, fortes no Senhor Jesus, comprometidos com o céu, tudo isso. Então vir para a igreja é importante, mas saber o que você vem fazer aqui também é muito importante. É muito importante, porque quando nós reunimos aqui, nós entramos aqui, entenda uma coisa, nós viemos aqui para adorar a Deus. Reunimos como igreja, o corpo de Cristo está reunido para adorar a Deus. Isso é glorificar o nome do Senhor. Aí o culto vai começar a fazer sentido. Aí não vai existir culto ruim. Não vai existir culto ruim. Por quê? Porque eu não vim com a intenção de buscar. Eu vim para adorar. Voltando nos filhos de Deus, o povo de Israel, amados, quando eles iam para o templo, deixa eu dizer algo para vocês, eles tinham que ir com algo, eles tinham que ter algo para entregar. A adoração falava de entrega. Eles não iam com a mão vazia, eles tinham que ir com a mão cheia para entregar para o Senhor, porque era o dia de adorar, era o dia da adoração, o dia do culto. Como nós temos vindo para a igreja? Qual é a nossa disponibilidade? Qual é a nossa fome? Como que você tem saído da sua casa para vir para a igreja? Você tem trazido alguma coisa para o Senhor, para o altar do Senhor? Paulo fala que hoje nós somos o sacrifício vivo. Naquela época, quando eu falo que eles levavam alguma coisa, eles levavam sacrifício para adoração. Mas Paulo fala, hoje nós somos o sacrifício vivo do Senhor. Amém, querido? Nós somos esse culto que celebramos ao Senhor. Isso fala da sua intimidade que você está tendo na sua casa. Qual é a intimidade que você está tendo com Deus na sua casa? Qual a intimidade você está tendo com a Bíblia, com a palavra de Deus, no seu serviço, onde quer que você esteja? Qual a intimidade? Porque quando nós chegamos num culto de domingo ou num culto de terça, Senhor, eu vim entregar. Entregar fala de adoração. Eu vim me entregar o meu tudo, Pai. Eu vim adorar com os meus irmãos. O corpo está reunido, Senhor. E eu sei, Senhor, que o corpo,
ele aqui, Senhor, o irmão tem um dom, o outro tem outro dom, o outro tem outro dom, o outro tem um dom, eu tenho o meu dom, e nós reunidos, Senhor, Espírito Santo, nós vamos mover os céus na terra neste lugar. Agora vem um pedaço do corpo, não sabe o que está fazendo. Aí vem o outro, não sabe o que está fazendo. É o outro, vem consciente, não, vim para adorar. Mas não funciona, por quê? Porque o corpo lá não está funcionando. Uma parte do corpo não está funcionando, a outra parte lá não está funcionando. Não está funcionando. Aí Jesus está falando, todos têm que funcionar, vamos, adora. Temos que chegar na plenitude da fé, de crer. O culto, a adoração num só sentido, numa só visão de adoração. Sabe, o Espírito Santo de Deus está falando e vai entregar algo para a igreja, mas como que vai entregar se o corpo está desconectado? Qual é o próximo passo, Senhor? Porque se você não sabe, amado, você está aqui hoje, o Senhor colocou você nessa geração. Quanta geração já passou? O Senhor colocou você nessa geração para você fazer a sua história. Nós vinha comentando no carro, minha esposa falou assim, nossa, eu estava meditando hoje, eu falei, como pode, né? Abraão foi chamado por Deus, sai do meio da sua parentela e vai viver essa promessa. E aí ele foi viver, sabe, saiu da sua parentela e a promessa que Deus fez ele não viu. Mas ele saiu para fazer parte da promessa. Interessante. Você faz parte da promessa de Deus, amém, queridos? Faça a sua parte nessa geração. Você faz parte da promessa de Deus, faça parte nessa geração. Nós vamos se despertar, sabe? Nós reunimos como igreja, vem com o coração aberto para entregar o seu tudo. Seja reverente, não venha para cá, sabe, disperso, não venha para cá, não. Ah, pastor, então ir para a igreja não é para buscar bênção? Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Você não entendeu o segredo da bênção. O segredo da bênção está na conexão. Amém, querido? Está na intimidade. Então, se você não entregar, se você não vem num culto para se entregar, para se adorar, que bênção você quer? Que bênção você quer? Quando eu adoro, eu entrego tudo ao Senhor, você já está sendo abençoado no nome de Jesus. Está sendo abençoado, você sai daqui abençoado. Meu Deus do céu, você sai daqui conectado com sabe, o Espírito Santo te conduzindo. Você não sabia nem como agir em cima de uma situação, você já sai daqui com a resposta, porque o canal é direto, sabe? O Espírito Santo de Deus ministrou no seu coração, fala, pai, obrigado, pai, obrigado. E não foi porque você veio buscar, foi porque você veio entregar ao Senhor. E quando você entrega, você se conecta com as bênçãos. Vem para a igreja. Isso é um compromisso nosso como cristão. Hebreus 10, 25 diz assim, ó, não deixe de se reunirmos como igreja, segundo os costumes de alguns, mas encoraja-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês vê que se aproxima o dia. Se aproxima o dia. Romanos 12, 1 diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei-vos os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando dedicamos a nossa vida a Deus e nos esforçamos diariamente para agradá-lo em todas as coisas, aí sim, em tudo nós estamos exaltando. Quando nós esforçamos a nossa vida, nós temos essa consciência, tudo que eu fizer tem que ser para exaltar o nome do Senhor. Não faz sentido isso ser para mim, amém? Se não for para exaltar o nome do Senhor, não faz sentido. Se isso aqui não tem exaltado o nome do Senhor, não faz sentido para mim. Se isso tem roubado
o lugar de Deus, se isso tem roubado, sabe, isso não é para mim. Não é. Tem roubado a sua mente, tem te afastado de Deus, tem complicado a sua vida. Não é para você. Porque tudo que eu e você for fazer tem que exaltar o nome do Senhor. Tem que glorificar o nome do Senhor. Eu já contei um testemunho aqui de um livro que eu li, de um rapaz que tinha uma empresa de jornal, esqueci agora. E a publicação, ele era evangélico, cristão, a publicação das primeiras páginas era cigarro. E aí, quando ele vai num culto e escuta uma palavra, é confrontado, uma editora de jornal. E aí, ele é confrontado com uma palavra dizendo assim: se aquilo que você está fazendo, Deus faria. Se aquilo que você está vivendo, Deus viveria. E quando ele chegou na empresa dele, ele reuniu todos os diretores, também evangélicos, e ele falou: a partir de hoje eu quero que você cancele o contrato com a empresa de cigarro. E aí se levantaram e falou: você é louco? Isso aqui é a nossa base aqui para manter a empresa. E aí ele perguntou para aqueles que estavam reunidos na mesa: se Jesus fosse dono dessa empresa, ele manteria esse contrato? Ou ele teria esse contrato? E a resposta foi: não. Então também não quero para mim. Não quero. Esse é o comprometimento meu e seu. Em tudo que nós fizermos, nós temos que adorar a Deus. É que se algo que você está fazendo, ou algo que você está vivendo, é claro para você que Jesus não viveria, ou tem roubado, ou tem te paralisado, tem te afastado de Deus, eu dizer algo para você: não é de Deus. Não é para você. Aquilo que não exalta ao Senhor não é para você. Não é para você. Tire tudo. Tire tudo. Aquilo que não glorifica, tire da sua vida. Você vai ver que a sua vida vai se tornar bem melhor. Porque esse foi o resumo desse homem que renunciou o contrato com a empresa de cigarro. A partir daquilo, ele conta no livro que a empresa dele foi abençoado 5 vezes mais. 5 vezes mais. Porque a confiança dele não estava na força dos seus braços, ou naquilo que o mundo estava pregando, mas estava em Jesus, em adorar, em glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Se coloque de pé.